Será que tem alguém aí já? Deixa eu esperar um pouquinho. Olá, muito bem. Como vão? Estamos de volta, boa tarde. Tô vendo que o pessoal tá entrando aqui, ainda não apareceu. Ah, pronto, tá aparecendo já. Muito bem, senhores e senhoras. Estamos chegando no final, né? 7º grau da oração. A ideia hoje é falar do 7º, do 8º e do 9º, mas eu acho que não vai dar, porque é muita coisa. Olha, aqui seriam das 689 até 716 ou 17, 617. Então são 17 mais 11, 28 páginas. Não, é impossível, não vai dar. Então vamos caminhando, vamos falando e o que der, deu. Agora olha só. Eu vou mandar para vocês aqui já de cara. Cadê? Aqui. Eu vou lhe dar para vocês já de cara a lista de chamada, tá? Só que tem gente que não preencheu os outros dias. Então eu vou mandar aqui a lista de chamada para os 4 primeiros dias e a lista de chamada de hoje, tá bom? Então, se você veio no outro dia e não conseguiu preencher, pode preencher aí a chamada clicando nesse link, tá legal? Como vocês já fizeram. Eu mandei de todos os dias porque eu vi que tem gente que não conseguiu preencher. Então, pode preencher agora, tá bom? Então, preenchendo agora aí. Agora, a segunda coisa, eu vou mandar aqui também de novo o link do desconto para quem quiser comprar o livro. Então, quem quiser comprar o livro, pode comprar o livro com esse desconto aí. Só que parece que tem o pessoal que está no grupo do WhatsApp, eles estão se juntando para comprar o livro mais barato, porque esse desconto que eu consegui, eu só consegui 10%. Então, se vocês quiserem comprar mais barato, se juntar 100 cópias vendidas, eles conseguem fazer mais barato. Então, o pessoal que está no grupo está se juntando para comprar de uma vez só, tá? Foi inclusive até como eu consegui o meu. Lá no seminário a gente se juntou e comprou e saiu mais barato. Eu paguei R$100 na época, essa é a primeira edição. Eu acho que agora saiu a segunda. Não sei se vocês comprando já vão pegar a terceira edição, tá? Então, isso. O pessoal tá repassando aí o link da chamada. Tem o link do cupom de desconto também. E eu vou mandar também o link do grupo do WhatsApp para quem quiser entrar e entrar nesse pessoal aí que está juntando mais de 100 para comprar, tá bom? Então aqui, se eu não me engano, esse é o link do curso, do link do grupo do WhatsApp. Sim, tem para vender. Ah, as 3 idades? Tem, até ganhei. Falei que a providência não ia me faltar. Ontem eu ganhei esse livro. Estou esperando chegar com alegria, uma alma generosa que me deu com muita caridade. Então eu sou muito agradecido e vai me ser muito útil porque eu pretendo fazer a minha monografia de teologia em teologia espiritual. Então esses 3 livros vão ser a base do meu trabalho, né? Então eu vou usar o Taquerê, que é esse aqui, o Rui Marim e também o Padre Garrigou, que vai chegar. Então agradeço a Deus aí. Tá bom, então vamos começar, porque hoje o tempo é longo pra gente não esperar muito. Já são 5h08, tá legal? Então vamos rezar e a gente começa então nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações
e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se há realmente amor por Ele, aceita-se alegremente qualquer sacrifício. Dai-me, meu bom Senhor, uma fé plena, uma esperança firme e uma caridade ardente. Um amor por vós, Senhor, incomparavelmente maior do que o amor por mim mesmo. E que eu não me prenda a nada que vos desagrade, mas que todos os meus amores se ordenem para vós. Dai-me, meu Senhor, um desejo de estar convosco, não para evitar as calamidades desse pobre mundo, nem para evitar as penas do purgatório, nem sequer as do inferno, ou para alcançar alegrias no céu, ou em consideração do meu próprio proveito, mas simplesmente, Senhor, por puro e autêntico amor a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Beata Ana Catarina Emmerich, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu dar um pause aqui na nossa música. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Tem uma pergunta que eu já respondo e depois não respondo mais. Hoje eu preciso seguir, tá? Porque senão a gente não vai chegar. E eu queria muito falar do cume, né? Da última oração da sétima morada. Mas não sei se vai dar. Então eu vou me reservar a não ficar respondendo perguntas no chat, tá bom? Só vou responder essas duas aqui. Não tem presença da primeira aula, foi abonada. E essa aqui, o senhor pode disponibilizar um material? Foi do Gabriel. Irmão, eu não tenho material escrito ainda. Eu dei a aula para vocês de cabeça, né? Claro, acompanhando o livro. Eu ainda não transcrevi isso. Eu vou tentar fazer um livro, né? Uma apostila sobre os 9 graus da oração. E quando eu tiver, claro que a gente pode compartilhar, mas eu ainda não tenho material por escrito. Foi a primeira vez que eu dei esse curso e, infelizmente, muita coisa ficou para trás. Então eu espero que da próxima vez eu já tenha mais preparado todas as coisas para poder dar um material de acompanhamento para vocês. Mas o material excelente para o curso é o livro, tá? O material excelente é o livro. O que eu fiz foi ler e traduzir aqui a linguagem do Royo Marim e de Santo Tomás e trazer algumas experiências de fora, algum conhecimento pessoal, mas de modo geral o conteúdo é o livro, tá? Então nós lemos aqui a seção 3 do livro, que chama Os Graus da Oração. Nós começamos, né, na página 615, nós estamos hoje na 689 e teoricamente o curso termina na 717. Então é a terceira sessão do livro, né? E o material é esse, por enquanto. Então, quem quiser realmente é só comprando, tá bom? Desculpa aí, eu não consigo dar um material maior para vocês dessa vez, mas eu vou preparar para da próxima vez eu poder dar. Essa oração que eu faço, muita gente me pediu, então vou mandar aqui para vocês. É uma oração de São Thomas More. Ela não cabe numa mensagem, eu vou mandar em 2 mensagens, tá bem? Então lá vai a primeira mensagem. E a segunda mensagem. Então aí tem aí, ó, são essas 2 partes, são a mensagem, a oração inteira é uma oração de São Thomas More, vocês podem aí copiar.
Depois eu vou postar ela lá no meu Instagram também, para quem quiser tê-la, tá bom? Vamos lá? Vamos começar o 7º grau da oração, oração de união. Nós ontem, então, começamos a falar da via mística, falamos do grau 5 e do grau 6, e hoje ainda falta o 7, 8 e 9. Vamos ver o que dá. Então vamos lá. Grau de oração 7º, que é o grau de oração da oração de união. Aqui começa a oração de união. Só que essa oração de união, ela cresce até o seu cume. Então o grau 7, 8 e 9 são oração de união. Então eu tenho oração de união no grau 7, oração de união estática no grau 8 e oração de união transformativa no grau 9, tá? Eu já começo dizendo para vocês que esse termo não é um termo muito bom, não é o termo comum entre os autores de teologia espiritual, mas não vamos nos reter nisso, porque isso é uma discussão teológica boba que não nos enriquece. Como a gente tem pouco tempo, vamos chamar assim mesmo, que é como chama Santa Teresa d'Ávila, de oração de união, e vamos por aí, tá bom? Então vamos lá. Oração de união é aquele grau de contemplação infusa na qual todas as potências interiores estão cativas ou ocupadas em Deus. Na quietude, somente ficava cativa a vontade. Então presta atenção que o Rui Marinho está fazendo uma comparação aqui. Ó. Na oração de quietude, lembra que nós falamos do 6º e do 7, do 5º e do 6º graus ontem? Então o 5º grau era o recolhimento infuso. O 6º grau era a oração de quietude. Então ele está comparando com o grau anterior. No grau anterior, que já era via mística, mas era propriamente o primeiro grau totalmente místico, que era a oração de quietude, ele fala assim: na quietude ficava cativa somente a vontade. No sono das potências se unia também o intelecto. Então lembra que tinha um efeito, que era o sono das potências, que eu no finalzinho passei rápido por ele? Então, nesse momento, ficava cativo não só a vontade, mas também o intelecto, que era uma coisa separada, não essencial da oração de quietude, mas acontece. Então ele fala, na quietude, ficava cativa somente a vontade. No sono das potências, se unia também o intelecto, mas ficavam livres a memória e a imaginação, que davam muita guerra à alma. Santa Teresa dizia que a imaginação é a louca da casa, porque não conseguia controlar a sua imaginação, que atrapalhava a oração. Na oração de união, ou seja, agora deu um salto. Tinha esse problema da imaginação e da memória até o 6º grau de oração. Do 7º grau de oração, que já é oração de união, pelo que eu entendi, ele não fala isso claramente, mas pelo que eu entendi, a partir daqui já é 7ª morada, tá? Essa oração já acontece na 7ª morada da alma, ou seja, no estado máximo de perfeição. Só que dentro da 7ª morada, você pode dividir a oração de união em 3 graus. Então esse é o primeiro grau da oração de união. Então 7, 8 e 9 são orações de união, que normalmente acontecem na 7ª morada, mas eles podem se aperfeiçoar até o máximo da oração de união, que é a oração transformativa, tá bom? Então, na oração de união, todas as potências interiores, inclusive a memória e a imaginação, ficam cativas. Então já não tem mais nenhum problema. A alma está completamente, 100% inserida na realidade divina. Não há nem mais dificuldade de concentrar, de rezar, nem nada. Mesmo dentro da via mística, isso existia no recolhimento, na oração de quietude também, mas não agora. Agora Deus tomou a alma totalmente para ele. Só ficam livres, embora imperfeitamente, os sentidos corporais exteriores, que ficarão cativos na próxima oração, que é a estática. Então, os sentidos internos são totalmente tomados por Deus aqui. E no próximo grau, ele toma também os externos, né? Que são esses êxtases físicos externos que nós podemos ver. Enfim, basta. Vamos dar um pulo. Vocês me desculpem, mas hoje eu vou dar uma corridinha, tá? E a gente vai acabar não entrando muito assim nas coisas, mas, enfim, vamos fazer como
como Deus quiser. Se for para a gente ir fundo e não terminar, louvado seja Deus. Eu já sabia que não ia dar, porque é muita coisa. Falei isso na primeira aula, lembra? Mas vamos lá. Eu acho melhor não correr e ir profundo no que a gente tem. E se der para chegar no final, a gente chega. Se não der, fica para a próxima. Vocês compram o livro e vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Os olhos, olha só a descrição de Santa Teresa. Os olhos fecham-se sem querer fechar. Ou, se os tem abertos, não vêem quase nada. Se lê, não acerta dizer a letra, nem quase atina bem conhecê-la. Vê as letras, mas como entendimento não ajuda. Não as consegue ler, embora queira. Ouve, mas não entende o que ouve. Não se aproveita, pois, nada dos sentidos, a não ser para não deixarem acabar de se entregar a seu prazer e assim os estorvam. A alma, ela não perde os seus sentidos, mas eles ficam todos tão imersos nessa inebriação da realidade divina que você vê, mas não vê. Sabe? Lê, mas não entende, ouve, mas não entende. Fica mal que você está fora de si, completamente imerso na realidade divina. São essas realidades inefáveis e por um pouquinho a alma já não cai num êxtase. Então essa oração de união é uma oração pré-êxtase. Ela quase está chegando no êxtase, mas ainda não. Ainda tem a potência dos seus sentidos externos aí sobre si, ainda que meio fracos, né? Meio perdidos em si mesmo. Essa pergunta é de ontem, né? Existe um santo místico na vocação matrimonial? Eu acho que sim. Eu acredito que os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martin, eram os dois místicos, tá? Era vida matrimonial e cheio de filho, hein? Cheio de filho. Com direito a trabalho, doença. Tinha ali, era uma vida bem cotidiana, mas com uma oração profundíssima, né? Então eu acredito que sejam dois bons exemplos. Eu acho que os dois foram, tá? O São Luís e Santa Zélia. Depois, as características essenciais dessa oração. Tudo bem, cara? Vem cá vocês conhecerem aqui meu sobrinho, ó. Aqui. Esse aqui é o Gabriel. Que veio visitar hoje a vovó, né, Biel? Dá uma bênção, Biel. Dá a bênção para eles. Isso, amém. Pronto. Agora vai lá que o Dino tá dando aula, tá bom? Vai com Deus. Que delícia, né? Ele é maravilhoso, esse menino. Vamos lá. Então, características essenciais desta oração. A ausência de distrações. Como os sentidos internos estão totalmente tomados por Deus, não tem mais como a alma se distrair. Porque o que nos faz distrair? São duas faculdades da nossa alma, memória e imaginação. Então nós temos as duas faculdades principais, que são intelecto e vontade. Mas o intelecto e vontade já foram cativos há muito tempo. Se você parar para pensar, a maneira com que Deus influi a graça pelo intelecto é desde a primeira oração. Nós temos oração vocal, mental e afetiva, onde o intelecto já sofre o influxo da graça, mas ele não é totalmente tomado para Deus ainda. Mas na via mística, quando acontece a oração de simplicidade, que é aquela transição, da transição, primeira oração propriamente da via mística, que é o recolhimento, e também na oração de quietude, Deus ele já tomou o intelecto para ele. Então no recolhimento, Deus tomou o intelecto. Na quietude, Deus tomou a vontade. Mas Deus não tomou ainda a memória e a imaginação. E elas são responsáveis pela distração. Então até aqui ainda acontecia isso. Mesmo na via mística. Mas na oração já propriamente de união, já foi tudo tomado. Até mesmo a memória e a vontade já são totalmente de Deus. Então não tem mais distração. A alma, quando reza, ela está 100% e perfeitamente imersa dentro da realidade divina. E aí não tem mais esforço humano, entendeu? A alma não tem que se concentrar, fazer esforço para rezar. Ela está unida a Deus, ela é toda de Deus. Não há mais divisão alguma. Então quem nos dera um dia chegar aqui, né? Meu Senhor, leva-nos. E isso começa a acontecer umas coisas maravilhosas. São os efeitos. Eu vou falar dos efeitos daqui a pouco. Então, segunda característica essencial dessa oração. Certeza absoluta
de ter estado unida a alma com Deus. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma. Não parece nem que é tentação do demônio, inclusive porque o demônio não tem nem esse poder. Porque o demônio ele só pode nos influenciar nos nossos sentidos externos e mexer no nosso intelecto por sugestão. Mas aqui foi cativa a vontade. O demônio não pode tomar a vontade da alma. Ele pode até tomar o corpo, mas a vontade não. Então, nem que eu pudesse me confundir por causa de uma coisa sobrenatural, ele não tem esse poder. Então, metafisicamente impossível o demônio causar isso na alma. E também é fisicamente impossível a alma causar isso em si mesma. Logo, se a alma chegou nesse tipo de oração, com certeza absoluta é de Deus. E isso é a primeira grandíssima consolação da alma. Porque todas as almas místicas, eventualmente, vão passar por esse problema de saber se o que eles estão vivendo é de Deus ou não é de Deus. Se é de Deus ou é do demônio. Então, isso é um grande consolo, né? Essa nossa Santa Teresa sofreu muito, porque por muito tempo ela teve diretores espirituais que diziam que era do demônio. Chegaram a recomendar a ela que ela parasse de rezar. Olha só isso. Chegaram a recomendar ela não reza mais. Se acontece quando reza, você está proibido de rezar. Olha que loucura. Ela sofria muito, mas ela vivia sempre a obediência. Hoje eu ouvi um senhor na internet e, assim, por motivos de proteção da fé, da nossa fé, da de vocês, eu vou dizer o nome dele, não para difamação, mas para que vocês se alertem de não seguir o que este homem diz. Né? Existe um canal no YouTube chamado TV Nossa Senhora de Fátima. Eu não sei nem qual é o nome dele, mas ele se intitula professor. Não assistam isso. Esse homem é um apóstata, é um herege, tá? Se eu não me engano, por tudo que eu já ouvi ele dizer, ele está em excomunhão latecentense. É um sede vacantista, não escutem. Então, TV Nossa Senhora de Fátima, esqueçam isso, tá? Então, se um dia mandarem para vocês passarem por isso, não há credibilidade na loucura. Ele é raditrade, né? Como a gente chama desse homem. Então, esquece isso. Inclusive, ele chegou a dizer que Santa Teresa d'Ávila foi para o purgatório. Então, ele descanonizou uma doutora da igreja, né? Vai dizer isso, vai entender uma coisa dessa. Entendeu? Então, olha o que acontece. Então, fiquem de olho nisso, tá? A alma nunca duvida que está intimamente unida com Deus, a quem sente de uma maneira inefável. Porém, ao sair da oração, nos graus anteriores, restam certas dúvidas e temores sobre se esteve ou não verdadeiramente com Deus, se foi capricho, se talvez foi enganação do demônio, dando-lhe aquelas ternuras sensíveis, porque o demônio pode nos dar ternuras sensíveis, né? Porque ele molda o material. Se ele supera o mundo material, então ele pode tocar o mundo material. Ah, já fez? Legal, eu vou assistir. Eu gosto do Santa Carona. É um canal legal. Esse é um canal recomendado. Eu assisto Santa Carona. Gosto dos vídeos dele. Ele é muito simples e fala para os jovens com uma linguagem boa. Eu vejo ele assim, gosto também. Então, o que acontece? Como antes havia muitas consolações sensíveis e não havia cativação dos sentidos interiores total, então a alma podia achar que aquilo ali é do demônio, mas nesse momento não. Então aqui já não é mais essa dúvida. E na oração de união, ao contrário, a certeza de haver estado com Deus é tão plena e absoluta que Santa Teresa chega a dizer que se a alma não se sente plenamente, não teve ainda a verdadeira união. Ela tinha certeza disso. Certeza. Quando a alma vive isso, ela tem 100% de certeza que aquilo é de Deus, tá? Então, o demônio não pode falsificar essa oração. Então, é a segunda característica essencial da oração de união. Terceira, não tem esforço, não tem cansaço. Se nas outras orações havia esforço do homem para se unir à graça, nessa aqui não tem nenhum cansaço, nenhum esforço. A alma é totalmente recolhida na leveza e na suavidade do amor de Deus. Ela pode até se dar de outra maneira, mas ela não gera cansaço. Olha só, não pode cansá-la ou fatigá-la, por muito tempo que dure. Esta oração, diz Santa Teresa, esta oração, por longa que seja, não faz dano. Pelo menos a mim nunca fez.
nem me recordo ter-me o Senhor feito alguma vez esta mercê. Por mal que então estivesse, que me sentisse pior, antes ficava com grande melhoria. Mas que mal pode fazer tão grande bem? Então ela está dizendo que mesmo que demorasse, né, porque normalmente essa oração não dura muito, tá? Normalmente dura no máximo meia hora. Tem vezes que dura mais, mas meia hora costuma ser o máximo, segundo dizem os autores espirituais. Aí aqui a Elise botou, como ela não se ensoberbecia de saber que estava em grau tão elevado. Elise, a soberba já acabou. Quando a alma chega aqui, ela é grande reconhecedora da sua miséria. Ela não sofre nem mais de soberba. Nesse estado da alma, as enganações do mundo da carne e do demônio não tocam mais a pessoa, não tem mais pecado aqui. Entendeu? O pecado cessa na quarta morada, tá? Na quinta morada já não há mais pecado venial nem não deliberado. Não tem. Pecado venial não deliberado. E na sexta morada já há uma união total. Total. É a noite escura. Entendeu? A alma já tem plena consciência de quem é. E na sétima morada é uma contemplação. Ela já passou pela contemplação da verdade. Já houve união mística. Entendeu? Para você ter uma noção, os fenômenos extraordinários que a gente fica tão empolgado acontecem na quinta morada. Nós estamos na sétima já. Por exemplo, aquele negócio de bilocar, levitar, falar profecias, ler almas, isso tudo é quinta morada. Entendeu? Isso é menor. Essas coisas são menores. Aqui já há uma plena consciência de si. Não há mais pecado nenhum. Essas almas aqui, elas só sofrem no máximo de imperfeições. E imperfeições não deliberadas, sem querer. Porque voluntariamente elas não cometem nem mesmo imperfeições. Porque tem pecado grave, venial e imperfeições, né? Então, nem mesmo imperfeições aqui assolam mais. A alma que está aqui não sofre mais com soberba. Isso já foi superado por ela. É plenamente humilde. Como os santos se confessam? Com a verdade. Com a verdade. Com muita coragem, falam de todos os seus pecados. E santos costumam confessar mais pecados do que nós, né? Porque quanto mais próximo da luz, mais as manchinhas ficam evidentes. Então eles conseguem ver as pequenas coisas, porque estão muito próximos de Deus. Então é muito importante uma confissão humilde. Fenômenos concomitantes. Bom, são 4. Os toques místicos, os ímpetos, as feridas e as chagas de amor. Então aqui começam as coisas que a gente já viu, né? Feridas, como a transverberação da alma, chagas, como os estigmas, estigmata. Então, vamos lá. Toques místicos. Primeiros fenômenos concomitantes à oração de união. São uma espécie de impressão sobrenatural, quase instantânea, que dá à alma a sensação de ter sido tocada pelo próprio Deus. Olha isso. Nossa. É por causa disso que eu coloquei a imagem do Santa Maria. É por causa disso que eu coloquei a imagem do curso, aquela imagem da Capela Sistina de Deus tocando o homem, né? Que é a pintura maravilhosa ali de Da Vinci? Michelangelo, esqueci. Da Vinci, né? Acho que é Da Vinci. Então, assim, ela é a impressão sobrenatural, quase que instantânea, que dá à alma a sensação de ter sido tocada pelo próprio Deus. O contato divino, por ser instantâneo, deixa saborear a alma um deleite inefável e impossível de escrever. É Michelangelo? Aí, ó, me corrigiram, que bom, tinha esquecido. Que bom, Michelangelo. Então é um deleite inefável, assim, Pensa que se o ser humano consegue produzir um grande prazer físico, corporalmente, com alguma experiência física, eu diria que, eu falo aqui sem medo para vocês, né? Eu diria que o maior ponto de prazer explosivo que o corpo possa ter é um orgasmo. Inclusive, esse é um dos motivos que Santa Teresa foi muito perseguida, né? Por causa dessas teologias progressistas malucas que diziam que ela era louca, que aquilo ali era orgasmo, que ela sentia um absurdo, né? Absurdo. Gente que não tem nenhuma noção do sobrenatural. Mas então, assim, se o ser humano pode sentir isso, né, você imagina se você elevar a qualidade do prazer físico ao prazer sobrenatural, metafísico, e a graduação não mais humana, mais divina.
É uma coisa de louco. Uma coisa de louco. É o toque de Deus na alma. É realmente uma coisa absurdamente sobrenatural. Sim, é uma falta de respeito muito grande. É ofensivo. Sabe, a primeira vez que eu li esses teólogos me deu raiva de ouvir falar uma coisa dessa. Ainda mais de mulher tão santa como Santa Teresa, que eu, sinceramente, não consigo dizer se teve igual, não. Eu olho na história da igreja, claro, tirando ali Nossa Senhora, Santa Maria Madalena, mas assim, na história dos santos, né, da vida corrente, para mim, na minha opinião pessoal, a maior santa da igreja é Santa Teresa d'Ávila. Para mim. É a maior mestra e doutora de oração absurda, de união mística, assim, profundíssima é ela. Então, ouvir falar isso de uma pessoa assim sério, chega a ser nojento. Bom, esses toques podem recebê-los a alma em graus de intensidade muito diferentes, entendeu? O próprio São João da Cruz vai chamar isso de toques substanciais, que é como se a substância divina tocasse a substância da alma humana, sabe? É uma coisa nas essências, algo totalmente interior. No que faz você ser você, isso foi tocado por Deus. É muito profundo, muito, muito profundo. Então, esses são os toques místicos, né? Depois tem os ímpetos, que são impulsos fortíssimos e inesperados de amor, que deixam a alma com uma fome e sede de amor tão devastadoras que lhe parece que não poderia saciá-la, mesmo que pudesse fazer arder a criação inteira nas chamas do divino amor. É algo muitíssimo profundo, muitíssimo. Já se compreende que esta graça é altamente santificante, pois arranca da alma atos de caridade intensíssimos. Então veja que se isso aqui é santificante, o que nós entendemos? Que as externas, as manifestações que são externas, físicas, não são santificantes. As santificantes são as internas. Nós vamos chegar lá, vou dar exemplos. Então, Santa Teresa diz, quem não tiver passado por isso não vai entender e não vai saber dizer. Porque essas palavras que ela usa não explicam a coisa. É só sentindo mesmo que nós podemos ouvir, né? E compreender. Então, esses ímpetos são diferentíssimos, incomparáveis a qualquer coisa. São ímpetos de uma caridade, é uma sede. É como se você tivesse sede de um fogo tão imenso que se todo o cosmos incandescesse na caridade divina, você não ficaria saciado. Ele pega esse ímpeto do Homo Capax Dei e eleva a uma potência altíssima que só mesmo estar dentro da chaga divina pode satisfazer esse desejo de Deus, né? São impulsos de caridade profundíssimos. E aí chegamos nas feridas de amor, que é muito conhecida, porque uma das coisas que são os sinais das sete almoradas, que a gente sempre fala, é a transverberação de Santa Teresa, que é uma ferida de amor da oração de união. Então, segundo São João da Cruz, tem uma definição para essas feridas de amor. Ele diz, uns toques escondidos de amor, que à maneira de uma seta de fogo, uma flecha de fogo, ferem e transpassam a alma e a deixam toda cauterizada com o fogo do amor. Isso é maravilhoso demais. Deus transpassa a alma, atravessa a alma com o fogo do amor divino, né? E isso acontece também, às vezes, fisicamente, que é o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. É algo como uma ferida que aparece na alma, como se lhe metessem uma seta no coração ou pela alma mesma fosse transpassada. Às vezes, parece que esta ferida de amor brota no íntimo da alma. São como uns desejos tão vivos, tão cortantes, que não se podem dizer, e como a alma se vê atada de não gozar de Deus como quisera, dá-lhe um grande aborrecimento, fica irritada. É muito bonito, porque no livro da vida, Santa Teresa diz, né? Morro porque não morro. Já não aguenta mais viver. Fala, Senhor, por que não me levas? Por que não me levas? Porque já não aguenta mais viver separada dessa realidade divina tão bela e tão maravilhosa que é o grande amor de Deus. Então ela fica irritada. Ela fala, me deixe tanto, me leva logo, né? Porque já não quer mais viver nesse vale de lágrimas, senão unida perfeitamente a Nosso Senhor. E aí, às vezes, essa ferida de amor que ordinariamente é puramente espiritual,
ela extraordinariamente pode se manifestar de maneira física, ou seja, na carne, que aconteceu com Santa Teresa, que é aquele fenômeno maravilhoso chamado transverberação da alma, que tem numa escultura, né, numa obra de Bernini, que é uma pedra esculpida de mármore Carrara, de uma única pedra, chamada O Êxtase de Santa Teresa, que está numa igreja em Roma, que chama Santa Maria della Vittoria, que eu tive a graça eu acho que foi ela que me levou, sabe? Eu estava fazendo uma peregrinação em Roma, e foi na mesma que eu fui a Medjugorje e tal. Só que estava no início da minha conversão, eu queria voltar lá hoje para rezar. Eu tava, assim, era a minha conversão, estava começando a acontecer profundamente, foi 2010, isso tem 10 anos. E a gente acabou dentro dessa igreja, não estava no roteiro, a gente viu a igreja e falou, vamos entrar. Quando a gente entrou, era a igreja que tinha lá, esquecida, essa obra maravilhosa do Êxtase de Santa Teresa d'Ávila, que é, assim, estupenda. Depois vocês procurem na internet. O Êxtase de Santa Teresa, põe no Google Imagens e vocês vão ver. Esse é um dia, e peçam a Deus para levar vocês, porque essa peregrinação foi uma bênção. Foi uma bênção, me fez muito bem para minha alma poder estar nesses lugares. Agora eu peço a Ele que me leve na Terra Santa, que eu quero rezar lá no túmulo de Jesus, no Calvário. Nossa, isso aí é um sonho. Mas vai chegar, Deus é bom. E vamos lá. Então aconteceu a transverberação da carne, que é o quê? Esse transpassar da alma espiritual acontece de maneira física. Santa Teresa descreve, não está aqui no livro, mas eu acho que vale a pena descrever para vocês. Ela diz no livro da vida que um serafim, que é o anjo da mais alta hierarquia celestial, o anjo da primeira hierarquia, são 9, o anjo mais próximo de Deus e os anjos mais perfeitos. Eles são chamados seráficos porque eles têm o amor ardente. O amor seráfico é o amor ardente. São Francisco era chamado de doutor seráfico por isso, pelo seu amor comparável ao amor dos serafins. E aí, um serafim veio, visitou Santa Teresa. Só isso já é absurdo, né? O anjo da mais alta hierarquia celestial visitou Santa Teresa d'Ávila e com uma flecha, com a ponta incandescente na caridade divina, que é o amor fervente, o amor ardente do coração seráfico, esse amor de Deus, ele penetrou o coração de Santa Teresa d'Ávila. De fato, a flecha transpassou o coração dela e cauterizou a ferida com o amor divino. Essa é chamada transverberação da alma. E Santa Teresa teve isso fisicamente, tanto que o coração dela está incorrupto. Você também acha na internet o coração de Santa Teresa d'Ávila, ele não se corrompeu com o tempo, e eu acredito que ela estaria toda incorrupta se ela não tivesse sido esquartejada, né? Porque pegaram o corpo dela e fizeram relíquia e espalharam pelo mundo. Eu até tenho uma aqui, né? Eu tenho um pedacinho do crânio dela, um ossinho minúsculo, né? Tá quase em pó, de tão velho, tem mais de 500 anos que ela morreu, e é uma relíquia de primeiro grau do crânio dela, que é uma bênção que eu acredito que foi um presente dela para mim, minha mãe espiritual, né? E espalharam pelo mundo, mas o coração mantiveram, porque está intacto e você pode ver lá a chaga cauterizada, o corte cauterizado pelo fogo, né? Do serafim que transpassou o coração de Santa Teresa d'Ávila com o amor divino. Então isso é uma ferida de amor, que é uma coisa que é uma das consequências, né? Dos ímpetos, isso mesmo, um dos ímpetos da oração de união, tá bom? Então, a oração de união tem fenômenos e esse é um deles. Acho que a gente pode passar para o próximo, né? Que já ficou bem explicado. As chagas de amor. Então, as chagas de amor são um fenômeno parecido com as feridas, embora são mais profundos e duradouros. Olha só, eu quero ler isso aqui para vocês porque é importante. Essa é a medida, tá? A gente fica querendo essas coisas extraordinárias, sobrenaturais, mas preste atenção. São João da Cruz distingue sutilmente entre ambas. Olha, a chaga assenta-se mais na alma que a ferida, e por isso dura mais, porque é como ferida já tornada em chaga.
com o qual se sente a alma verdadeiramente andar chagada de amor. A ferida, explica o santo, nasce na alma por causa das notícias do amado que recebe das criaturas, que são as obras mais baixas de Deus. A chaga é causada pelas notícias das obras da encarnação do Verbo e dos mistérios da fé, que são maiores obras de Deus que as naturais. A alma se queixa amorosamente a Deus por não terminar de matá-la, levando-a consigo para o céu. É o morro porque não morro. Agora, qual é a questão aqui? A questão é que as chagas são os estigmas, né? Os estigmata, as chagas de Cristo. As perfurações, né? Aqui, coroa de espinhos, mãos, pés, lado e ombro. E para explicar isso, São Padre Pio tinha as chagas por muito tempo. O que aconteceu foi que em determinado momento elas se tornaram visíveis. E aqui o Rui Marim diz, em algum lugar que eu devo ter pulado na hora de ler para vocês, que essas chagas interiores são altamente santificantes. São essas que ninguém vê. Mas quando elas se manifestam publicamente, como aconteceu com o Padre Pio, que você pode ver os estigmas, esses estigmas não são santificantes. O que santifica é a ação interna do estigma. Essa coisa externa, acredito eu, não está escrito, mas acredito eu, são mais na ordem da evangelização. São na ordem de mostrar às pessoas que isso é real, para que as pessoas creiam. Mas para o santo, que é muito humilde, isso é uma enorme humilhação. São Padre Pio chorou violentamente quando Nosso Senhor fez as dores que ele já tinha interiormente se manifestarem fisicamente. Ele falou, por que, Senhor? Por que não mantiveste escondido? Agora todos sabiam que ele vivia o Calvário na missa. A missa do Padre Pio não demorava 3 horas, porque ele ficava cantando, ou fazendo longas homilias, ou dando muitos avisos, sabe? A missa do Padre Pio demorava 3 horas, porque esse foi o tempo do Calvário. Jesus foi crucificado ao meio-dia e morreu às 3. E o Padre Pio vivia toda a missa, o Calvário, em ré, né? Propriamente dito, de per se. Ele vivia aquilo. Então, quando ele chegava na frente do corredor da igreja e falava entró iba da altar ideia de Deus coletífica e o vento temeia. E ele seguia caminhando. Ele falava, eu estou começando a subir um monte. E ele vivia todo o mistério do Calvário, que é de fato o que acontece na Santa Missa. Ele vivia realmente, misticamente. E aí, quando ele começou a ficar crucificado, né, nós vimos as chagas visíveis, foi então compreendido esse mistério do Calvário. Então, demorava 3 horas, por quê? Porque demorou 3 horas. Entendeu? Jesus ficou pendurado na cruz 3 horas mesmo. Então, era por isso, né? Então, é bonito ver essas coisas, como os santos que são tão humildes, eles não querem essas coisas sobrenaturais. Não precisa disso. Eles só querem amar a Deus, que é o que nós devemos buscar. Não os fenômenos místicos sobrenaturais, mas os fenômenos místicos de caridade intensa, internos, que ninguém vê, mas só Deus e eu vemos. Não vou ler não, não vou me distrair não, porque não vamos chegar mesmo. União estática, no 8º grau da oração. Então é o mesmo tipo de oração, não muda as características, só que agora é mais profundo. Veja, é o chamado noivado espiritual. Porque, isso é muito lindo isso, a última morada, na sua perfeição, ela é o matrimônio espiritual. É essa união da alma com Deus de maneira perfeita e não pode jamais ser desfeita. Então aqui acontece um noivado antes, né? Que a alma está se preparando para desposar o amado. Assim, é muito bonito. Para as mulheres é muito mais óbvio, né? Porque são esposas de Cristo, as monjas são esposas de Cristo, consagradas. Para os homens fica um pouco mais difícil, né? Porque Jesus é homem. Mas aí a gente pensa que o homem tem alma esposa. Ou então que é o desponsório espiritual com a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então são 2 maneiras de você ler para que não fique estranho, né? Então o homem tem a alma esposa, ou então ele é esposo da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Porque é a esse amor esponsal que nós somos chamados. Então, 8º grau da oração, estamos chegando lá. 8º grau, noivado espiritual.
9º grau, matrimônio espiritual, tá bom? Então vamos lá. Então pode chamar de união estática ou desponsório espiritual ou noivado espiritual, que é o 8º grau. O 9º grau vai ser a união transformativa, que é o matrimônio espiritual, tá bom? Então, características. Acrescenta sobre o anterior, ou seja, a primeira oração de união, que é o 7º, acrescenta sobre o anterior, no qual se uniam intimamente com Deus as potências da alma e dos sentidos internos, acrescenta-se a suspensão dos sentidos corporais externos. É o que nós chamamos de êxtase. Então, os sentidos externos agora são tomados também. Então, a alma antes era tomada interiormente, agora ela é tomada também exteriormente. Então, se antes ela ficava com a visão confusa, ela via, mas não lia, mas não entendia, ouvia, mas não entendia, não conseguia falar, agora os sentidos externos são completamente suspensos. Completamente suspensos. É uma união de êxtase. Quando é que acontece isso? Que a gente já viu várias vezes. Com os videntes. Os videntes que vêm Nossa Senhora têm êxtases. Mas os êxtases têm duas ordens. Tem êxtase natural e sobrenatural. Êxtase natural é coisa falsa. Eu não vou nem perder tempo falando sobre isso. Ele descreve aqui, mas eu vou pular porque tem necessidade. Está explicando a falsidade. O êxtase falso natural pode ser um êxtase psicológico, como uma hipnose, ou pode ser demoníaco, tá? Como uma possessão. Então não estamos falando disso. Estou falando de êxtase sobrenatural verdadeiro. O êxtase sobrenatural, ele pode ser o quê? Profético ou místico. O êxtase sobrenatural profético está relacionado ali aos videntes, que veem a Virgem, por exemplo. E o místico a esses que nós estamos falando aqui, dos êxtases teresianos, ou dos êxtases do Padre Pio, ou de São Francisco, e por aí vai. Tá? Então, a intensidade da união mística é tão grande que o pobre corpo não pode resistir. E sobrevém o êxtase. Isto, no que tem de exterior e espetacular, não é, em última análise, mais que mera fraqueza corporal, que desaparece, como veremos, nos altos cumes da união transformativa, quando a alma já está acostumada a receber fortes comunicações divinas, sem que o corpo caia no desfalecimento estático. Então, enquanto aqui acontece êxtases, que o corpo se desfalece, você perde os sentidos totalmente, no grau máximo da oração, isso não acontece. Porque o corpo já se fortaleceu, a alma já se acostumou e ela consegue viver numa união que não mais vem e passa, mas que permanece de maneira estável. Na união transformativa, acontece uma grande diferença da união estática, né, do êxtase. O êxtase, ele dura pouco, às vezes, né? A pessoa entra em êxtase, depois ela sai e volta ao normal. Na união transformativa não é assim. A união aconteceu não mais como um noivado, que vem às vezes, mas de maneira plena e forma matrimonial. Então ela aconteceu de uma maneira que não se desfaz mais. Ela é constante. É a plena e total, constante união divina. Aquela alma, ela já vive a união do céu na terra. Ela vive o paraíso sem morrer. Isso é união transformativa. Calma, não sei se vai dar para chegar lá, por isso que eu estou dando umas pinceladas, mas porque faltam 38 minutos ainda, né? Então estamos aqui nos fenômenos exteriores agora dessa união do êxtase, que é o 8º grau da oração. Vamos lá. Alguém está perguntando, êxtase místico é necessariamente 7ª morada? Não. Os êxtases místicos começam na 5ª morada. Só que esse êxtase de união, aí sim, é das moradas mais altas. Só que tem que ficar claro, é que essas coisas transitam, né? Essas coisas transitam, elas não são obrigatoriamente 1ª, 2ª, 3ª, 4ª morada. Por isso Santa Teresa chama de moradas, porque elas são distintas. Primeiras moradas, segundas moradas. Ela não fala primeira morada, segunda morada, ela fala no plural. Então, assim, tem fenômenos místicos a partir da 5ª morada, mas a união, aí não, a união já acontece mais alto, entendeu? A via unitiva começa na 5ª morada, mas a oração de união estática é própria dessas vias mais altas. Tanto que tem, a união ela está dividida em 3 graus, né? 7, 8 e 9.
entendeu? Então ela vai se aperfeiçoando. Nós estamos no grau estático. Agora, o último grau, que é o transformativo, que é o matrimônio espiritual, esse é só a sétima morada, tá? Esse aí é só na sétima. Por exemplo, nós estamos falando de transverberação. Transverberação é sétima. Foi a sétima morada, entendeu? E a gente falou disso em que grau da oração? No grau sétimo e não no nono. É que os números são um pouco confundidos, né? Mas não importa muito isso não, tá? Então, pula os êxtases naturais e vamos para o êxtase sobrenatural. Então, o êxtase sobrenatural, ele pode ser... Deixa eu só ler a definição de São Tomás para êxtase. Então, São Tomás define êxtase assim: uma saída fora de si mesmo. Disse que alguém padece êxtase quando se coloca fora de si, o que pode acontecer tanto por parte da potência apreensiva como da potência apetitiva. Santo Agostinho fala mais romântico: alienação da mente e dos sentidos corporais, para que o espírito do homem, arrebatado pelo Espírito Divino, possa captar e intuir o que Deus lhe comunica. Eu diria para vocês, em outras palavras mais simples, que no êxtase o homem entende com o entendimento divino e ama com o amor divino. Não faz mais esforço para compreender e nem para amar. Ele ama como Deus e conhece como Deus. Isso é um êxtase, tá? E, claro, dessa ordem que nós estamos falando aqui. Então, modos de êxtase sobrenatural. Tem os êxtases proféticos e os êxtases místicos. Primeiro, os êxtases proféticos. Se realiza com frequência com a alienação dos sentidos externos e internos do paciente, com o fim de que a ação sobrenatural de Deus não seja perturbada pelas próprias ilusões. Então, a esse fenômeno nós chamamos de êxtase profético. Aí ele continua, olha, pertence completamente à gratia gratis date. Então, são graças dadas gratuitamente por Deus, não são de merecimento. E isso é importante. Por quê? Por isso, não supõe, ao menos necessariamente, a graça santificante na alma. O que isso quer dizer? Que não precisa ser santo para ter um êxtase profético. E que o êxtase profético também não produz santidade. Olha, absolutamente poderia recebê-lo um pecador. O que isso quer dizer? Nossa Senhora pode aparecer para um pecador. Deus pode falar para São Paulo e São Paulo cair do cavalo no caminho de Damasco, enquanto ainda era um pecador. Jesus pode aparecer para Santa Faustina num baile, falando: até quando vai me ofender? Então, o êxtase profético, ele é diferente do êxtase místico. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, isso é muito legal. Na aula anterior, nem sei se ele está aqui. Teve uma pessoa, eu mandei mensagem, vi se ele ainda estava lá, eu queria mandar um texto para ele, mas, enfim, acho que ele não faz essa aula não. Mas na aula anterior, teve uma pessoa que ficou falando lá de que Medjugorje é falso. Aí eu falei que não, que ele já reconheceu Medjugorje no ano passado e tal, mas enfim, deixa isso para lá. Mas qual é a questão? Muitas pessoas falam que Medjugorje é falso porque elas questionam a santidade dos videntes. Elas acham que se os videntes não são santos, a aparição é falsa. Isso não é argumento. O argumento são outros, eu não vou entrar nisso. Só quero dizer para vocês o seguinte: um pecador pode ter uma visão dessa. Entendeu? O êxtase profético pode tranquilamente se dar a um pecador. Ai, quem disse isso, meu Deus? Santo Tomás de Aquino. Entendeu? Quer referência? Prima da Secunda, questão 28, artigo 3. Tá? Então, fiquem com isso. O repouso no espírito, né? ECC, é uma forma de êxtase profético? Não, gente, dons de carisma não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Eu vou falar sobre essas coisas numa live depois do curso, lá no meu Instagram, lembra que eu falei que ia fazer ontem? Para tirar essas confusões. Mas não tem nada a ver, nada a ver. Nós estamos falando aqui de uma coisa de outro porte, entendeu? Um êxtase profético, ele compõe por exemplo, num repouso no espírito, como se diz, não se perde os sentidos. A pessoa está de olho fechado, mas ela continua ouvindo tudo, não continua entendendo tudo, né? Então, um êxtase profético não, um êxtase verdadeiro é um arroubamento. Aquela pessoa foi tomada por Deus. É uma realidade muito mais espiritual.
muito mais espiritual, totalmente, entendeu? Então, apesar de não requerer santidade, é uma coisa completamente, profundamente espiritual, tá? Então, vamos guardar os dons do Espírito Santo de carisma para outra conversa. Eles não se relacionam muito com isso aqui não, tá? Se relacionam não. Se relacionam muito mais os dons infusos, que é esse que ninguém liga muito. Tipo, sabedoria, ciência, entendimento, temor de Deus. Ninguém liga muito para essas coisas. E são esses que são os importantes. As pessoas querem o quê? Profecia, cura, libertação, milagres. Esses são os mais fracos. Esses são os que menos importam. Esse êxtase tem uma missão puramente iluminadora do entendimento. Olha isso! Não afeta a vontade, nem tem por si nenhum poder santificador. Então, essas coisas, esses êxtases proféticos, eles afetam o entendimento. Por quê? Porque revelam verdade, né? A pessoa vê Nossa Senhora, ela está entendendo, está tocando o entendimento dela. Então, está vindo direto no intelecto. Mas não mexe na vontade. O que santifica? Vontade. Vontade ordenada para o amor de Deus, né? Então, a vontade é que me faz agir. Então, se não toca a vontade, não santifica. Isso quer dizer o quê? Que ver Nossa Senhora não faz você mais santo. O que faz você mais santo é você, por vontade própria, mover a sua vontade para aquilo que o seu intelecto te iluminou. Olha que coisa louca, mas isso aí é muito maravilhoso. O que tem no Padre Mateus? Ah, sim. Ótimo, vai lá ver. Vai lá ver. Inclusive, eu tenho uma live que a gente falou sobre... Eu tenho várias lives que a gente falou sobre isso. Eu tenho uma live específica lá no Apostolado do Carmelo, da Madre Maria José. Tem no Instagram, Madre Maria José. Nós temos uma live sobre as 7 moradas. Exclusivamente sobre as 7 moradas. E eu tenho uma live com o grupo Santo Tomás de Aquino, se eu não me engano, da Paróquia Nossa Senhora da Paz, também está no Instagram, sobre as 3 idades da vida interior, que são as 3 vias. E eu acho que a gente também falou sobre as 3 vias numa outra live com a Demarré. Então tem essas coisas. Lá no Instagram tem muito conteúdo lá, gente. Tem muito conteúdo lá. Vocês podem ver. Enfim. Então esse êxtase profético não produz santidade, tá? Então qual é o êxtase mais importante que nós estamos falando até agora? O êxtase dessa 7ª morada e tal? Êxtase místico. Qual é esse êxtase místico? Eu não sei como vai ser essas aulas vendidas aí. Não sei. Mas vocês vão receber essas informações no e-mail de vocês. Vocês estão cadastrados no site? Quando os links saírem com a venda das aulas, vocês vão receber. Tá bom? Então, não fiquem tristes. Mas fiquem de olho enquanto dá para assistir aqui no Twitch. Tá bom? Então vamos lá. Êxtase místico. Pode definir-se dizendo que é um fenômeno de contemplação sobrenatural caracterizado pela união íntima da alma com Deus com a alienação dos sentidos. Então, tem que ter alienação dos sentidos, senão não seria êxtase. Então, vamos por parte. Fenômeno de contemplação sobrenatural. O que é isso? Significa que é um fenômeno santificante por si mesmo. Na sua própria essência, ele é um fenômeno santificante, tá? E também ele precisa de santidade. Olha o que ele diz aqui. De modo nenhum pertence às gratia gratis date. Então não pertence àquela coisa de dada de graça para todo mundo. Ele é dado para as almas que já se santificaram. Quem tem isso não é qualquer um. O êxtase profético, qualquer um pode ter. Até quem não está em estado de graça. Êxtase místico, não. Precisa do estado de graça e precisa de santidade de vida. Caracterizado pela união íntima da alma com a alienação dos sentidos. O que quer dizer isso? Elevação da mente, por consequência, alienação dos sentidos. Tá bem? Então, ficou beleza até aqui? Agora, quaisquer dos 3 elementos de definição que as suprima, parece o êxtase místico sem união da alma com Deus. A suspensão dos sentidos se identificaria com sono. Então, se os sentidos estão suspensos e não tem união com Deus, você dormiu. Não é um êxtase. Fique esperto nisso aí. E sem a suspensão dos sentidos, haveria a oração mística, tá? Então, mas não estática. Então, para ser mística com êxtase,
tem que ter união com Deus e suspensão dos sentidos. Então, sem a contemplação infusa propriamente dita, poderia dar-se ao êxtase profético, êxtase natural e êxtase diabólico, mas não êxtase místico. Êxtase místico tem que ter união com Deus e suspensão dos sentidos. Tá bem? Meus irmãos, vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Estou precisando. Vou colocar uma musiquinha e a gente faz um intervalinho de 5 minutos no máximo, 3 minutos. Tá bem? Então, 3 minutinhos e eu já volto. Muito bem, são 6 horas, podemos voltar rezando o Ângelus, o que acha? Vamos rezar o Ângelus. Eu vi que... Muito bem, deu aí, banheiro, água, café, vamos voltar. Agora vamos fazer o Ângelus e a gente continua. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para elas a vossa luz.
que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Muito bem, fechou os 5 minutos com oração. Quem foi tomar um cafezinho, beber banheiro, beber água, já deu para voltar. Vamos continuar agora então. Então agora tem as causas do êxtase místico, né? Que é esse êxtase que tem união com Deus e suspensão dos sentidos. E aí tem causa eficiente, formal, material e final. Eu não vou entrar nisso profundamente, porque não dá tempo, infelizmente, mas vocês leem o livro. Então, a causa eficiente é o próprio Espírito Santo, tá? É o meio pelo qual a coisa acontece. É o amor que santifica a alma. A causa formal seria como a razão, ela é a contemplação infusa em grau muito intenso. Então, o que acontece? Uma contemplação infusa num grau de máxima intensidade. Depois tem a causa material, que é a coisa material que permite aquilo ali, que é o quê? A imperfeição e a fraqueza natural da alma. O corpo não aguenta e desfalece. Entendeu? Então o corpo não aguenta essa união tão íntima com Deus, que é tão supremo, e desfalece. Então a causa material é a fraqueza natural do corpo. E a causa final, que é a finalidade, é a santificação da alma. Sempre. A causa final dessa união é a santificação da alma. Tá bom? Então vamos passar agora para os graus e as formas do êxtase, que eu acredito que a gente vai tirar mais frutos. Perdão, esqueci de tirar a música, né? Pronto. Eu vou até mandar aqui a fonte para vocês. Ó. Eu gosto muito dessa música também. Dessa música não, é uma compositora, chama Margaret Risa. Então, quem gosta, pode procurar. Tem no Spotify, eu estou ouvindo no Spotify. Tem no YouTube também. Graus dos êxtases. Santo Tomás distingue 3 graus do êxtase, tá? Do êxtase místico. Que são? Ele pode ser... Que são aqui os 3 graus? Cadê, meu Deus? Aqui. Primeiro grau. Se suspendem os sentidos externos, mas não os internos. Então, mesmo que a alma esteja fora de si, né? Os sentidos externos todos dispostos, então os internos não estão. Então ela está consciente, apesar de que ela não ouve nada, não vê nada, não sente nada, ela está consciente, ela não está dormindo. Então, os sentidos externos se suspendem, mas não os internos. No segundo grau, ficam suspendidos também os sentidos internos, e a alma entende por espécies inteligíveis independente das imagens. Então a alma entende por intuição de união a forma de entendimento das coisas sobrenaturais. Então a alma aqui nesse momento ela entende, por exemplo, como os anjos. Tá? O terceiro, constitui a contemplação da essência divina. Olha, meu Deus. Nossa. Constitui a contemplação da essência divina. É o arrebatamento concedido do pensamento do angélico, né, de Santo Tomás, a Moisés e a São Paulo. Quem vive isso aqui, viu Deus. Viu Deus na sua essência. Contemplou o ser divino. Isso é tremendo. Só de pensar que Deus faz isso com as almas. Sabe, filho, meu Deus, que é o homem? Que é o homem para ele cuidar tanto assim? Sempre que eu leio esse salmo, eu penso nisso, né? Senhor, que é o homem? Para que o Senhor nos ame tanto assim. É realmente algo espetacular e extraordinário, o amor de Deus. Formas do êxtase. Então, esses são os graus do êxtase, né? Primeiro, suspende os sentidos externos, mas não os internos. Segundo grau, suspende os sentidos externos e internos e a alma é elevada a uma intuição, uma contemplação com o intelecto divino. E no terceiro grau, a alma contempla a essência divina. Gente, a gente nem chegou no último grau da oração ainda, hein? Pra vocês verem a gravidade disso, a grandiosidade disso. Formas do êxtase. Pode ser suave e deleitável, ou pode ser violento e doloroso. Tem isso também, tá? Então, essa forma suave e deleitável a gente já falou muito. Então, vou falar da segunda forma, que é a dolorosa, tá? É o padecer corporal. Tão excessivo, ou seja, é tão imenso o gozo divino
que o sujeito não pode suportar. E assim, algumas vezes, quase desaparece o pulso, quase morre. Quase morre. Tem casos de santos assim, que acharam que estava morto. Falou, morreu, já era. E estava nessa questão, né, de um êxtase tão imenso que o corpo quase não aguentava. Você tem uma noção? O Padre Pio tinha febre de 50 graus. 50 graus. Nunca foi registrado na história médica febre assim. Padre Pio, os médicos mediam ele tinha febre de 50 graus, ele estourava os termômetros. Sabe os termômetros de mercúrio? Ele estourava os termômetros. Os médicos não sabiam e não morria. Os médicos não sabiam explicar. É um desses motivos, é um desse tipo, né? Desse êxtase doloroso. Suava e sangrava muito. Os antebraços muito abertos e as mãos muito rígidas, que eu não posso alguma vez juntar, sabe? E assim fico com dor até o outro dia nos pulsos e no corpo, que parece que fui desconjuntada, diz Santa Teresa. Ficava assim, né? Aberta em forma de êxtase, Santa Teresa ajoelhava e entrava em êxtase e ficava inclinada assim para trás, e o corpo totalmente rígida, com os braços abertos, a mão aberta, e isso era tão intenso que tinha dores depois, como se fossem dores musculares por tamanho esforço. São João da Cruz diz que esse gênero de êxtase causa debilidades e detrimentos e fraquezas de estômago, que parece que lhe secam os ossos e se murcha a natureza, estraga seu calor e força, que às vezes é tão grande o tormento que não há quem assim lhe desconjunte os ossos ou estreite tanto a natureza, finalmente que se ficam geladas e encolhidas as carnes como um morto. A gente acha que isso é ruim, né? Porque a gente ouve essas coisas e fala, meu Deus, como se estivesse crucificada. Sim, é um bom exemplo. Mas aí ele termina explicando, né? A primeira forma, suave e deleitável, se chama simplesmente de êxtase. Eu vou até marcar que essas partes aqui eu não marquei. Simplesmente de êxtase. A segunda, que implica certa violência, se chama arrebatamento. Tá? Então, isso que a gente chama de arrebatamento. Então, quando a gente fala de arrebatamento, é isso aqui. Tá? Não é o arrebatamento protestante, não. Aquela coisa de Jesus está voltando e vai sumir um monte de gente, tipo Thanos, que vai fazer assim, some metade da humanidade. Não é isso. Isso aí não é. A doutrina católica não crê nisso, tá? Inclusive, depois, a gente, lá no canal, no Instagram, a gente pode até falar sobre isso uma vez, para explicar essa questão do arrebatamento na leitura do Apocalipse, que é o oposto disso. Não seriam arrebatados os bons, mas os maus, segundo a leitura apocalíptica, que não é nesse sentido de arrebatamento místico aqui, não. É outro. Então, Santa Teresa, depois dela, todo mundo afirma, falam ainda de uma coisa chamada voo do espírito. Tá? Olha o voo do espírito. No qual parece ser arrebatado o espírito com uma velocidade que dá grande medo, e verdadeiramente parece que a alma se separa do corpo, porque se pode ver perder os sentidos e não se entende para quê. Esse fenômeno, Santa Teresa também chama de rapto. É como se Deus tivesse raptado a alma, entendeu, da pessoa para ele, né? E aí depois tem a questão da atitude do estático, da duração do êxtase, da frequência e se a alma merece, se ela tem méritos durante o êxtase. Essas coisas, para a gente poder terminar, porque faltam 10 minutos, eu citar o último grau, eu vou pular. São muito maravilhosas. Eu queria falar disso, mas só para a gente poder citar a questão do... Olha como é grande o responsório. Aí vem o 9º grau, só para poder citar o 9º grau, que é a união transformativa, tá? Vamos pular essa parte. Então, vamos lá. O último grau da oração, classificado pelos místicos como união transformativa ou matrimônio espiritual, constitui a 7ª morada. A 7ª morada de si é isso aqui. Se alguma coisa antes acontece lá e cá, é porque esses sinais, eles transitam. Mas isso aqui é só 7ª morada. Tá? É o cume da perfeição cristã. Ninguém que chegou aqui não é absolutamente e perfeitamente santo e ama a Deus no máximo que é possível para sua alma. Tá?
Então, nisto constitui a sétima morada da alma, e aqui vem a definição, que é o que eu queria ler para vocês antes de acabar, pelo menos. São João da Cruz define: é uma transformação total no amado. Isso já basta. A alma se tornou Cristo, finalmente. Depois de tanto esforço e tanta luta, a alma pode dizer: já não sou eu quem vivo, Cristo que vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma benção. A gente pode... E é bonito ver, porque quem disse isso pela primeira vez? Foi São Paulo. Isso não é uma coisa nova, moderna, né? São Paulo foi que definiu isso. Entendeu? A gente às vezes fala, né? Eu rezo isso, né? Eu rezo a Deus, Senhor, eu quero um dia poder rezar isso. Quero um dia poder dizer: não sou eu quem vivo, Cristo que vive em mim. Sabe? Porque isso é a perfeição da alma, né? Então, é uma transformação total no amado. Não, como diria São José Maria, a gente fala: temos que ser outros Cristos, temos que ser outros Cristos que vieram pela terra. Temos, isso é santidade. Mas São José Maria fala: não outros Cristos, não alter Cristos, ipse Christus. Temos que ser o mesmo Cristo, porque o mesmo Cristo é isso, é a união transformativa. Eu fui transformado em Jesus Cristo. Isso é a sétima morada. Uma união, transformação total no amado, em que se entregam ambas as partes. Eu me entrego a Deus e Deus se entrega a mim. É o que diz São João da Cruz quando fala: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, porque eu me entreguei a ele e ele se deu a mim. Deus se entregou totalmente a mim, ele é meu. Ambas as partes se entregam pela total posse de uma pela outra. Total posse de uma pela outra. Com certa consumação de união de amor, no qual a alma está como que divinizada, e Deus, por participação, tanto quanto é possível nesta vida. A alma é divinizada. Se torna Deus. Isso é possível. Isto é escândalo. Isto é loucura para os ateus, escândalo para os judeus e para os cristãos separados, mas para nós é o ápice do catolicismo. Deus seja louvado pela nossa igreja. Deus seja louvado porque nós temos a audácia da verdade. E não por causa de nenhuma limitação humana, nenhuma soberba humana seria capaz de dizer isso aqui. Olha a audácia disso. Olha a audácia disso. Que religião ousaria dizer que Deus se entrega totalmente a mim e me diviniza, e eu me torno ali Cristo? E ao mesmo tempo que eu sou assim, eu sou miserável criatura. Isso é totalmente na ordem da graça. Não há nada de natureza aqui. Eu vivo isso na minha total miséria. Essa união não fez com que a pessoa fosse demais. Ela continua sendo uma porcaria. Mas a graça tomou conta dela tão profundamente que agora ela é perfeita. Miseravelmente perfeita. Oh, meu Deus. É paradoxo. Coisa mais bonita. Então acontece a transformação no amado. Infelizmente, eu não vou nem começar, porque acabou. Não tenho mais tempo. Isso aqui é muito bonito, tá? É muito, muito bonito. Esses, para mim, são os textos mais lindos. Aqui entram muitas referências do Padre Garrigou. E acabou. Se Deus quiser, da próxima vez, eu vou conseguir chegar ao final, preparando melhor. Mas a gente pode fazer o seguinte. Eu posso fazer uma live extra lá no meu Instagram. Isso, eu vou fazer isso. Lá no meu Instagram eu faço um curso, tá? Que é 17 horas. Eu vou continuar esse curso. Mas eu vou fazer uma live extra para as pessoas que fizeram o curso aqui, para nós falarmos exclusivamente do 9º grau da oração, que é a 7ª morada da alma. Tá bem? Então vou anotar aqui. Só que isso tem que ser num horário alternativo. Não pode ser 5 horas, porque essa hora já tem a live
do curso para não ficar confuso, tá? Então, o que nós vamos fazer com essa live extra? Não vai ser a live normal que eu faço no canal. Eu faço uma live de meia hora e a outra meia hora é o terço. Nós rezamos o Rosário das Cláusulas, que é o Rosário Meditado, né? E então vai ser um horário alternativo. Nossa, só faltam 13? Que legal, que bom que vocês conseguiram. Eu vou, inclusive, pegar uma pessoa, depois desse coisa aí, eu vou passar o contato do dono da editora para ele fazer a venda direta para vocês da maneira mais barata que ele puder, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma data para a gente terminar aqui. Me comprometo com vocês, deixa eu botar aqui uma marcação. Para a gente terminar, vamos aqui marcar com a Nossa Senhora dos Anjos, essa pintura belíssima, que eu gosto muito, que é do Bouguereau. Está lá até no meu Instagram, tem ela lá em alta resolução. Que eu sempre boto umas pinturas assim em alta resolução, né, para a gente poder rezar com os olhos. Então foi o seguinte, vamos marcar uma aula final, que vai ser esse término do 9º grau da oração, 7º horário da alma. Vamos fazer essa semana para não espaçar muito, né? E não ficar... Vamos fazer amanhã? Vamos fazer amanhã. Vai. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Vamos fazer amanhã, porque aí não espaça muito do nosso curso, né? A gente não esquece das coisas. Então amanhã eu tenho a live do Convocação às 4 horas da tarde. O que vocês acham da gente fazer essa live amanhã às 10 da manhã? Topa? Todo mundo? Então amanhã, sábado, às 10 da manhã. Vamos montar uma live? Então, extra pra gente terminar. Então tá legal. Amanhã, 10 da manhã, lá no Instagram, a gente faz essa live extra pra poder terminar a matéria. Enfim, é isso, tá fechado. Vamos rezar. Eu quero agradecer vocês por a gente ter partilhado junto. Pedir desculpa por qualquer erro. E às vezes se eu falei alguma coisa errada, não foi de propósito, é porque eu não sei. Porque eu acho que eu falei seguindo o material. Eu recomendo muito esse livro, é um livro muito seguro, tá? Que nos muito bem. Então, quem puder comprar, compra, vai ajudar muito, tá bom? A linguagem é muito clara e não gera dúvidas, o que é a melhor coisa, que a gente permanece com retidão aí na doutrina da igreja. Obrigado por terem participado, obrigado por ter dado assim chance da gente chegar até aqui. E algumas informações finais. Quem está inscrito vai receber seu certificado por e-mail. A questão da venda das aulas, vocês vão receber um e-mail de informação também, porque isso não está muito bem definido ainda. O nosso coordenador vai resolver isso, tá bom? E aí vocês vão receber lá. Então é importante que vocês estejam inscritos no site para poder continuar recebendo as informações. E eu prometo que na próxima vez que a gente for fazer um curso desse, se Deus quiser, já vai ter um material para vocês acompanharem, uma apostila, tá bom? Então vamos fazer uma oração final de ação de graças e a gente finaliza essa nossa semana de curso de férias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, a trilha para a gente rezar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por todos os vossos benefícios, vós que vivis e reinais por todos os séculos dos séculos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mãe. Obrigado, São José, porque os Senhores nos acompanharam durante toda essa semana nesses momentos de estudo e de oração. Nós vos pedimos que todo erro o Senhor nos faça esquecer, que todo acerto, toda verdade, o Senhor faça gerar frutos na nossa alma, para que nós sejamos santos, para que a graça de Deus nos leve até vós, para que não caiamos nas armadilhas do demônio, não nos enganemos colocando valores, metas, pessoas no seu lugar.
Só Tu, Senhor, é o centro da nossa vida. E nós queremos ser Cristo. Dá-nos, Senhor, a graça de aprender a rezar. Que todo esse conhecimento que o Senhor nos deu, através de Santo Tomás, Santa Teresa e do Padre Rui Marim, gere em nós a santificação da nossa alma, para que um dia estejamos todos unidos no reino dos céus, honrando-Te, amando-Te por toda a eternidade. E que nós não sejamos, Pai, não tenhamos o desejo de ser mais do que ninguém e de Te amar mais do que ninguém, mas que vos amemos ao máximo que nos é possível. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, nossa Santa Madre Teresa, a dar tudo e receber tudo do amor divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permaneçamos unidos em pureza, humildade e amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Amém. Muito bem. Então fechamos o nosso curso. As aulas ficam disponíveis aqui, tá? Então até o final da semana aproveita para você poder assistir e depois elas vão ser vendidas aí para a gente angariar fundos, que a gente também está precisando. E se você não é benfeitor do seminário, eu convido você a nos ajudar, tá bom? Desculpa fazer esse jabá aqui, mas a gente está precisando de ajuda. Então, tem umas maneiras de você ajudar a gente. Eu vou mandar aqui a mensagem. A mensagem é longa, então peraí, ó. Ó, essa é a primeira parte. Essa é a segunda parte. E aqui são os meios de ajudar a gente, tá? Você pode ajudar a gente fazendo doação pelos links, QR Code e tudo mais. E você pode também depositar direto na conta do seminário, se você quiser. Se você não quiser doar dinheiro, a gente também está precisando de comida, alimento. Então a gente vai começar uma campanha de doação de alimento, se Deus quiser, essa semana agora. Aí se você quiser, pode levar na sua paróquia, fala que é para o seminário, que a gente vai buscar lá, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, então, 10 horas, nossa live sobre o 9º grau da oração, a 7ª morada da alma, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, um grande abraço a todos vocês, vamos ser santos para a máxima glória de Deus, tá bom? Salve Maria, tchau gente!